hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. É importante, para que vocês possam compreender melhor as operações com números racionais, que vocês tenham visto o nosso vídeo anterior, onde fala sobre a introdução ao conjunto dos números racionais. Então, só recordando, os números racionais são aqueles números em forma de fração. Então, nós temos uma fração de A para B, tal que o A vai pertencer aos números inteiros, o B também vai pertencer aos números inteiros, porém, o B ele precisa ser diferente de zero. Só que essas divisões, ou seja, A sobre B, tem momentos que eles aparecem desta forma. Décimos, eles podem aparecer em centésimos, eles podem aparecer em milésimos, eles podem aparecer em fração, eles podem aparecer em dízimas periódicas, simples, eles podem aparecer em dízimas periódicas compostas, e eles podem aparecer até mesmo em exato. Por exemplo, se eu tiver 4 dividido para 2, vai dar o próprio 2. Nós vamos fazer operações com números assim. Números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Vamos lá? Observe a adição. Então, adição. No primeiro quesito aqui da adição, nós vamos ter 3,02 mais 4,75. Então, 3 inteiros e 2, olha só, décimos, centésimos, 4 inteiros e 75 centésimos. Como que eu vou fazer essa adição? Eu vou montar então a operação para vocês. Eu poderia representar esses números de duas formas. Eu poderia estar apresentando eles dessa forma, ou também poderia assim, ó, 302 sobre 100 mais 475 sobre 100. Poderíamos fazer dessa forma, para resolver esse cálculo. Aí nós íamos adicionar esse número a esse. Ficaria assim, ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 0, 7. 4 mais 3, 7. 100 permanece a base. Olha só. 1, 2, 1, 2. Então, a nossa resposta seria 7,77. Ou seja, 7 inteiros e 77 centésimos. Só que nós temos maneira mais fácil de resolver. Qual a maneira mais fácil? Organizar esses números. Como assim? Podemos colocar 3,02 mais 4,75. Ou seja, 3 inteiros e 2 centésimos mais 4 inteiros e 75 centésimos. Agora, 2 mais 5, 7. 0 mais 7, 7. 3 mais 4, 7. O que gera dúvida é o local aonde a vírgula vai, certo? Então, quando eu estou somando, a vírgula permanece. Como que ela permanece? Observe que nós estamos trabalhando com duas casas após a vírgula. Então, ela vai permanecer com as duas casas após a vírgula. Ok? Um outro exemplo para vocês. Apagando esse daqui. Vamos supor que eu tenha 1 mais 0,458. Ou seja, eu tenho 1 inteiro adicionado a quanto? A 458 milésimos. Como fica essa operação? Olha, tenho duas representações para ela. A primeira representação é colocar 1 inteiro. Olha, 1 inteiro não é a mesma coisa que 1 para 1? 458 milésimos. Olha só. Então, 458 por 1000. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. E aí, pessoal, nós temos aqui um MMC de 1001.
O MMC de 1001 é o próprio 1000. Então, como ficaria essa operação? Olha, o 1000 é o nosso comum, fator comum aqui. 1000 dividido por 1, 1000. Vezes 1, 1000. Mais, olha, 1000 dividido por 1000, 1. 1 vezes 458, 458. Então, eu tenho 1458 dividido por 1000. Como são 3 zeros, eu vou andar com a vírgula na divisão em 3 casas. Eu vou ter 1,458. Essa é uma maneira de resolver. Qual a outra maneira mais rápida de resolver? Então, a outra maneira mais rápida é eu colocar a parte inteira, 1 mais 0,458. Olha só, após a vírgula, eu posso colocar os zeros para completar as casas faltantes. 0 mais 8, 8. 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. 1 mais 0, 1. Então, 1 inteiro e 458 milésimos. Estão conseguindo compreender, pessoal, como que nós fazemos as operações? Professor, mas e se caso aparecer uma dízima periódica? Quando aparece uma dízima periódica, aí nós temos que trabalhar com uma outra forma. Essa outra forma é transformar esses números numa geratriz, ou seja, eu pego uma dízima periódica e torno ela como fração. E aí nós vamos fazer esse estudo depois paralelo a este, combinado? Seguindo em frente então, subtração. Na subtração, pessoal, nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio de completar as casas. Ou seja, aonde é décimo, aonde é centésimo e aonde é milésimo. Então, subtração. Olha só na subtração. Vamos supor que você tenha 3,05 menos 2,48. Ou seja, você tem 3 inteiros e 5 centésimos menos 2 inteiros e 48 centésimos, ok? Como ficaria isso? Se eu fosse colocar isso em forma de fração, ficaria 305 sobre 2, ó, sobre 100, menos 248 sobre quanto? 2, sobre 100, ok? Então, aqui, 100 e 100 permanece. O denominador é o mesmo. E subtração de fração com denominadores iguais, permanece o denominador. E faz a operação aonde? No numerador. 305 menos 248. Olha, 5 não dá para tirar 8, então eu vou lá buscar no 3. Ó, 10, pediu emprestado, ficou 9, e aqui ficou 15. 15 menos 8, 7. 9 menos 4, 5. 2 menos 2, 0. Então eu tenho aqui 57. Como que é a representação agora final? São duas casas. Se são duas casas e é uma divisão, eu vou deslocar essas duas casas. Como ficará então? Olha, 57, você copiou o número do denominador. Agora, olha no denominador. O numerador 57, o denominador 2. 2. E coloca o 0. 0,57. Essa é a nossa diferença, ok? Mesma coisa, de uma maneira mais rápida. Olha só, eu pego 3,05 menos 2,48. Aí, o 5 eu não consigo, faço empréstimo. Fica 10, faço empréstimo, fica 9. 15 menos 8, 7. 9 menos 4, 5. 2 menos 2, 0. Como é subtração, pessoal, a gente permanece a vírgula na quantidade de casas. Duas casas. Pronto, 0,57. Estão conseguindo compreender como é que faz as operações? Então, adição e subtração permanece a vírgula aonde ela está.
Se são duas casas, elas permanecem ali com duas casas. Se eu tiver que completar alguma casa, vou fazer um exemplo para vocês aqui, caso seja necessário completar a casa. Vamos lá. Por exemplo, vamos supor que você tenha 4 inteiros e 2 centésimos, menos 3 inteiros e 1 milésimo. Olha, como que eu vou fazer para tirar esse número, né? Então, eu preciso tirar 3 inteiros e 1 milésimo de 4 inteiros e 2 décimos. A operação é bem tranquila. Eu pego 4,02, 3,001. Observe que aqui na casa do milésimos eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completá-la com 0. E aí, eu inicio a operação normal. Olha, aqui eu não consigo tirar 0,1. Então, peço um emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. A vírgula conserva. 4 menos 3, 1. 1 inteiro e 19 milésimos. Compreenderam, pessoal? Vamos para a próxima operação. Multiplicação. Na multiplicação, a gente precisa ficar atento com as vírgulas. Por quê? Quando eu faço a multiplicação, é necessário olhar quantas casas eu tenho após a vírgula. Por exemplo, imagine que nós temos aqui 3,5 vezes 2,83. Ou seja, 3 inteiros e 5 décimos, 2 inteiros e 83 centésimos. Como que eu realizo essa multiplicação? Olha, vocês sabem que 3,5 é a mesma coisa que 35 sobre 10, uma casa, vezes 2,83 é a mesma coisa que 283 dividido por 100, duas casas. Olha, multiplicação de fração, linha reta. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. O que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter 10 vezes 100, 1000. E eu vou ter 35 vezes 283. 35 vezes 283. Olha, 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 8, 40. Mais 1, 41. 5 vezes 2, 10. 10 e 4, 14. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Adiciona 5, 10 vai 1. 4 e 4, 8. E 1, 9. 8 e 1, 9. Então, nós temos 9.905. Só que é 9.905 dividido por 1.000. Então, como fica essa operação? Olha só. Eu copio o numerador, 9.905, e analiso 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9,905. Ou seja, 9 inteiros, 905 milésimos. Compreenderam, pessoal? Agora, e a outra maneira de resolver isso que seja mais simples? A outra maneira de resolver isso que seja mais simples é eu pegar os próprios números que estão aqui. Então, ficará 3,5 vezes quem? Vezes 2,83. Olha só. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 8, 40. 40 mais 1, 41. 5 vezes 2, 10. 10 e 4, 14. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Adiciona.
5, 10, vai 1. 4 e 4, 8 e 1, 9. 8 e 1, 9. Só que aí, pessoal, como é multiplicação, o que eu vou olhar? Vou contar as casas. 1, 2, 3. Então, observe após a vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venho aqui e coloco a vírgula. 9 inteiros e 905 milésimos. Esta é a operação de multiplicação. Ok? Vamos para a divisão. Divisão. Na divisão, pessoal, vamos supor que eu tenha 2,48 dividido por 2. Então, 2,48 dividido por 2, eu posso representar como isso? Olha, eu posso representar por 248 dividido por 100. Veja só, 1, 2, dividido por 2 inteiros, ou seja, 2 por 1. Vocês sabem que divisão de fração por fração permanece a primeira e faz a inversão da segunda. Ou seja, permaneceu então 248 sobre 100 vezes a inversão da segunda. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Aí, agora nós temos 248 vezes 1, que dá 248. E nós temos 100 vezes 2, que dá 200. Pronto. Resolvendo essa operação, 248 dividido por 200. 1 vezes 200, 200. Aí, me sobram 48. 48 não dá. Então, 0, olha, agora, quantas vezes o 200 cabe aqui? 2. 2 vezes 200, 400. 480 menos 400, 80. 80 não dá. 800 sim. Então, eu vou ter 1,24. Ou seja, 1 inteiro e 24 centésimos. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo compreender? Qual o jeito mais simples de fazer isso? O jeito mais simples de fazer isso não é tomar todo esse caminho. O jeito mais simples de fazer isso é nós pegarmos desta forma. Olha só. Eu tenho aqui 2,48. Então, 2,48 dividido por 2. Eu vou observar o número de casas que tem. 1, 2. Então, para que eu possa eliminar essa vírgula, eu vou fazer uma multiplicação por 100. Por quê? 1, 2. Então, eu multiplico aqui e aqui por 100. Quando eu multiplicar aqui por 100, esta vírgula vai deslocar duas casas. Eu vou ter 248 dividido por 200. Lembram que no final da nossa operação, quando ela estava em forma de fração, nós tínhamos esse valor, 248 por 200? É a mesma coisa. 1 vezes 200, 200. Sobram 48. Completa com 0 e vírgula. 2 vezes 200, 400. Sobra 80. 800. 800 por 200, 4. Aí, o mesmo resultado, pessoal. Só que de uma maneira muito mais simples e muito mais rápida. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só. Vamos supor que você tenha 9,18 dividido por 3. Pronto. Aí, desta forma, 9,18 dividido por 3. O que você vai fazer? Você vai analisar as casas. Então, para que eu possa resolver isso, são duas casas. Após a vírgula, multiplico aqui por 100 e aqui por 100. Muito mais rápido. Então, qual número que eu vou ter? Eu vou ter
918 dividido por 300. Olha só, 3 vezes 300, 900. Me sobram 18. Olha, 18 não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0. 0 não dá. Então, eu vou colocar mais um 0. 6 vezes 3, 18. Aí, 1.800. Prontinho, 3,06. Olha, pessoal, é um jeito mais prático de resolver as divisões. Ao invés de transformar tudo em fração, não. Podemos fazer dessa maneira, ok? Vamos fazer mais um exemplo de divisão, que é muito importante. Pessoal, 4,8 dividido por 3,2. Vamos lá. Agora, observe que nós temos duas casas. Então, uma casa. Então, uma casa e uma casa. Basta eu agora realizar a multiplicação. 4,8 vezes 10, 48. E 3,2 vezes 10, 32. 1 vezes 32, 32. 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Olha, o 16 não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 e vírgula. Quantas vezes o 32 cabe aqui? 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. E 1, 16. Então, o resultado nosso fica 1,5. Ou seja, 1 inteiro e 5 décimos. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos pensar algo a mais. Vamos pensar na potenciação agora. Potenciação. Olha, na potenciação, nós também podemos pensar o seguinte. Imagine que você tem 2,3 e esse 2,3 está elevado ao quadrado. Olha, 2,3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2,3 vezes 2,3. Ou seja, 2 inteiros e 3 décimos vezes 2 inteiros e 3 décimos. Quando eu realizar essa operação, eu vou ter multiplicação. Então, eu vou ter a multiplicação de 2,3 vezes 2,3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Olha, 9, 6 e 6, 12, vai 1, 5. 1, 2, 1, 2. 5,29. Então, a potenciação, ela nada mais é do que a indicação de um expoente, e esse expoente aqui, ele fala para mim quantas vezes a base aparece. Então, 2, 1, 2, e multiplica elas, ok? Vamos pensar numa outra forma de resolver esse problema. Veja o seguinte, 2,3 é a mesma coisa que 23 sobre 10. Olha, se eu elevar ao quadrado esse 23, eu vou ter 23 vezes 23. 23 vezes 23 dará 500. Vamos lá. 23 vezes 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 9, 12 e 1. 529. 529. Ok? Agora, quanto que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Então, aqui embaixo eu vou ter 100. Veja o seguinte. 529 por 100, duas casas. Então, 529 por 100, duas casas. 5,29. Ou seja, pessoal,
nós podemos trabalhar também com potenciação em números racionais. A mesma forma que eu estava trabalhando a multiplicação, eu posso também utilizar ela para resolver, desde que eu observe o expoente quantas vezes isso aparece. Ok? Mais um exemplo aqui para nós. Ó, vamos supor que você tem 3,1 elevado à terceira potência. Olha, 3,1 elevado à terceira potência é 3,1 vezes 3,1 vezes 3,1. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar, resolver esse vezes esse e depois multiplicar por esse. Então, ó, 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 1, 6 e 9. Ok? 1, 2. 1, 2. 9,61. Então, pessoal, 9,61 é essa multiplicação vezes essa. Mas ainda me falta esta. Por quê? São 3, olha só. 3. Então, agora, 9,61 vezes 3,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. Adiciona 1, 9, 17, 9 e 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, o meu resultado aqui é 29 inteiros, 791 milésimos. Tudo bem até aqui, pessoal? A outra maneira que a gente tem para responder isso é nós transformarmos isso em fração. Como que eu vou transformar isso em fração, então? Observe só. Olha, aqui eu tenho, então, 31 sobre 10 elevado à terceira potência, que é o mesmo que 31 elevado à terceira e 10 elevado à terceira. Ou seja, 31 vezes 31 vezes 31 dividido por 10 vezes 10 vezes 10. Ora, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 31 vezes 31 vezes 31 dá 29.791. Como são 3 casas, eu copio o número e ando 1, 2, 3. Aí, 29,791. Ou seja, 29 inteiros, 791 milésimos. Pessoal, tudo bem até aqui? Como estamos indo? Vocês estão aprendendo como faz? Se tiver dúvida, coloque lá para nós, ok? Vamos seguir então. Vamos fazer mais uma operação agora. Aí. Olha. Isso acabou, pessoal. Vamos pegar outro aqui. Radiciação. Imagine que você tenha uma raiz e essa raiz seja uma raiz de 4 sobre 9. Olha, como que eu extraio a raiz, então, de 4 sobre 9? Basta eu pegar essa raiz e colocar sobre 4 e 9. Qual a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Qual a raiz de 9? É 3. Então, na radiciação, é dessa forma que a gente procede e consegue sair no resultado. Tudo bem? Vamos pensar uma outra aqui. Olha, raiz cúbica de 8 para 27.
Ora, então eu vou ter uma raiz cúbica de 8 e uma raiz cúbica de 27. Qual a raiz cúbica de 8? Para quem não recorda como encontra essas raízes, basta o quê? Basta a gente fatorar. Ora, 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, 2 elevado à terceira potência. Fatorar o 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, 3 elevado à terceira potência. Quando eu faço a substituição desses valores aqui dentro, observe o que nós vamos ter. Ó, 3, 2 à terceira. 27, 3 à terceira. Aí, pessoal, eu posso estar fazendo a divisão desse expoente por esse índice. 3 dividido por 3, 1. Então, a resposta fica 2. 3 dividido por 3, 1. Então, a resposta fica 3. Esclarecer um pouco mais sobre essa disciplina, pessoal, sobre essa área da matemática. Então, nós fizemos adição, nós fizemos subtração, nós fizemos multiplicações, nós fizemos divisões, nós fizemos potenciação e nós fizemos um pouco de radiação. Ok? Pessoal, um abraço, se inscreva no nosso canal. Na próxima aula a gente vem falar outro assunto aí, ou complementar este, ok? Se inscreva lá, compartilhe, dê o seu like. Até a próxima. Até mais.